noite, gente. Hoje eu tô aqui com o Gabriel Gouveia, que é atual presidente da Atlética da Medicina 9 de Julho, é ex-judoca e atual acadêmico de medicina, logicamente. Gabriel, conta um pouquinho da sua história pra gente. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite. Me sinto muito honrado. Vini é um amigo meu, mas é um cara que eu admiro muito, um acadêmico de medicina para mim excepcional. Então eu só queria primeiro agradecer. Meu nome é Gabriel Gouveia de Souza, eu tenho 26 anos. Hoje eu sou estudante do quinto semestre, acabei de passar para o quinto semestre de medicina, no começo do terceiro ano da Faculdade de Medicina da Universidade 9 de Julho, da Unidade Vergueiro aqui em São Paulo. Por 17 anos, na verdade, eu sou atleta profissional de judô. Significa que eu sou remunerado para lutar, mediante contrato e tudo. Não sou mais atleta olímpico. Por 15 anos eu busquei Olimpíada e agora eu me dedico prioritariamente à Faculdade de Medicina. Legal. Fala um pouco pra mim dos seus títulos, cara, nessa sua carreira de 15 anos como judoca. Minha carreira de judô, na verdade, ela é até um pouco estranha, porque eu comecei judô quando eu tinha 9 anos e as pessoas olham os títulos que você tem e elas acham que você desde criança é um fenômeno, né? E na verdade, pelo menos a minha história é o contrário. Acredito que tenham outras iguais, mas nos meus primeiros 4 anos de judô, eu só perdia. Eu, na verdade, acho que em 4 anos de, for chutar de 200, 300 competições que eu fiz, se eu consegui 3 medalhas, foram muitos. E tipo assim, das 3 medalhas, eu acho que com certeza em uma dessas competições eu consegui medalha porque tinha eu e mais 2 só, então provavelmente eu ia conseguir uma medalha. E só que aí no quinto ano de judô, quando eu tinha 14 anos, no ano que eu fiz 14 anos na verdade, eu já me dedicava muito aos treinos. Eu com 12 anos comecei a treinar de segunda a sábado, 2 vezes por dia, com exceção do sábado, eu treinava só às 10 da manhã. E aí as coisas começaram, naturalmente, quando você se dedica a um processo com muito mais ênfase, muito mais comprometimento, bons resultados vão vir. Era só uma questão de paciência. Sim. E aí em 2009, quando eu fiz 14 anos, eu alavanquei. Eu ganhei o meu primeiro campeonato paulista, brasileiro e pan-americano no mesmo ano, então eu concretizei a minha entrada para a seleção brasileira sub-15 na época. E aí desde esse ano eu nunca mais parei. Então os principais títulos eu diria que são: eu fui 6 vezes campeão paulista, eu fui 6 vezes vice-campeão paulista e eu fui 6 vezes medalha de bronze no campeonato paulista. Eu tenho 18 medalhas, sendo 6 de cada cor. Eu fui 5 vezes campeão brasileiro, 2 vezes vice-campeão brasileiro e 1 vez bronze. Eu fui 2 vezes medalha de bronze no Troféu Brasil. Eu fui campeão do Grand Prix Nacional Interclubes, que é uma competição por equipe muito famosa no Brasil. Fui campeão do Grand Prix Paulista, que também é a mesma competição por equipe só no estado de São Paulo. Eu fui 3 vezes campeão da Copa São Paulo, 2 vezes vice-campeão da Copa São Paulo e 1 vez bronze. Fui 3 vezes campeão brasileiro e 1 vez brasileiro regional, que é só da região sul, né, para quem é de São Paulo, e 1 vez medalha de bronze nesse campeonato. Esses são os títulos nacionais. Em títulos internacionais a gente conta no judô, né, classificação. Às vezes você não consegue medalha, mas de 7º lugar para cima a gente conta. Então eu fui 2 vezes 7º lugar nos Jogos Olímpicos Universitários, que é uma Olimpíada, exatamente a Olimpíada clássica, só que ela é só entre universitários. Mas eu também fui medalha de bronze nesses Jogos Olímpicos. Eu fui 5º lugar no Mundial, já fui 4 vezes campeão pan-americano. Eu tenho mais ou menos umas 22 medalhas a gente chama no judô de European Cup, porque elas ocorrem obrigatoriamente na Europa, mas na verdade é uma Copa do Mundo, que vai gente do mundo inteiro, nós mesmos aqui do continente americano vamos. E acho que entre os títulos internacionais, acho que esses são os principais. Nacionais também tem outros que são considerados importantes, mas acho que o pessoal entende mais esses, vamos dizer assim. É muita coisa, né? Pelo amor de Deus, é muito título. E assim, você me contou que em 2007 você resolveu fazer medicina. O que se passou na cabeça do Gabriel, que era, se não me engano, terceiro, né, do Brasil na sua categoria do judô, em 2017, para parar com dar um fim nessa carreira e prestar medicina? O que você pensou naquela época? Cara, na verdade isso foi um pouco complicado, porque o que acontece?
Eu acho que eu não comentei aqui, mas para os Jogos Olímpicos mesmo, de 2016, eu estava entre os reservas para esses Jogos Olímpicos, tanto que eu ajudei a seleção a treinar, eu estava lá no evento, e porque eu era o número 2 do Brasil naquele momento. Mas para 2016, o que acontece no judô? Para você chegar para a seleção adulta, tanto na de base quanto na adulta, você tem que fazer uma seletiva. Você tem que ter alguns títulos para se classificar para essa seletiva, vamos dizer assim, de uma maneira mais resumida, mais fácil de entender. E sim, todo ano eu lutava essa seletiva, e desde 2014 eu entrei para a seleção adulta principal com 20 anos de idade e nunca mais saí. E aí fui lutando até os Jogos Olímpicos de 2016. Só que para você classificar para os Jogos Olímpicos, você tem que fazer competições internacionais. E nessas competições você tem que medalhar, porque aí você faz pontos e existe um ranking mundial com todos os atletas do mundo inteiro. Então como funciona? Vamos supor, eu contra você, nós somos da mesma categoria. No dia que fecha o ranking mundial determinado pela Federação Internacional para as Olimpíadas, entre nós dois, quem tiver melhor ranqueado vai para a Olimpíada. Então vamos supor, acabou o ranking olímpico, você estava em quarto, eu estava em quinto, você que vai para a Olimpíada. Só que para fazer ponto, como eu disse, você precisa fazer competições internacionais. E dentro do Brasil, como funciona? Sim. Você primeiro classifica para a seleção, e aí você fica aguardando, literalmente aguardando a seleção te convocar para uma competição. Naturalmente, você parte do pressuposto que são 3 atletas geralmente por categoria. Os 3 atletas vão ter chances iguais de classificar. Mas isso não é a realidade, não é isso que acontece. Infelizmente, até dentro do judô, eu falo hoje porque eu não sou mais atleta olímpico, então eu não tenho mais nenhum vínculo político. Talvez se eu fosse atleta eu jamais poderia falar isso, como outros atletas do judô se limitam. Mas existe um lado político muito grande até mesmo dentro do judô, onde alguns atletas recebem mais oportunidades do que os outros. Isso não significa que o atleta não é merecedor, pelo contrário. Todos os atletas que estão lá são merecedores, mas isso também não significa que aqueles que recebem menos são menos merecedores. A gente vê constantemente dentro da seleção um lado político. Tanto que você vê muitos atletas saindo do Brasil e se naturalizando por outro país. Porque eles ficam aqui, o sonho olímpico de uma pessoa depende de outra. Então, perde o sentido de você continuar lutando por isso. Então foi uma desilusão com o judô, não foi só a parte que a medicina tocou você, foi a parte que assim, o judô meio que caiu e falou assim, cara, não quero mais isso pra mim. Chegou nesse ponto. Basicamente, eu não era muito convocado, na verdade, para 2016 eu recebi uma oportunidade em 2 anos, então assim, enquanto os outros, mais ou menos, eu lembro que eu tinha feito uma conta, eu recebi uma oportunidade de viagem que valia ponto, e os outros 2, com muito mérito, isso não tem nada a ver com os atletas, isso é importante eu frisar. Sim. Eles receberam mais ou menos 13 a 15 viagens. Então, assim, a desproporção era muito, muito grande. E aí, para 2017, eu sabia que eu tinha que ganhar a seletiva, eu precisava, se eu ganho a seletiva, eu virava número 1, eu precisava virar número 1, para eu talvez receber mais do que uma oportunidade e talvez eu classificar. Só que eu tenho outros sonhos na vida, além eu tinha outros sonhos, né? Tenho ainda, na verdade. Além de ir para uma Olimpíada, eu tenho um sonho de ter uma família, eu tenho um sonho de ter filhos, de casar, de ter uma vida estável. Eu sou um cara muito caseiro, particularmente falando, né? E o judô, ele te dá uma boa condição financeira até certo ponto, até certa idade. Você ser solteiro, ser novo, beleza, esse dinheiro. Mas quando você começa a ficar mais velho, você assume outras responsabilidades, contas para pagar, e você sonha em ter filho, enfim, casar, enfim, ter uma casa, aí se você não é medalhista olímpico no Brasil, pensando no judô, se torna muito difícil, você começa a remar contra a maré. Então eu, desde criança, na verdade, quando eu entrei para a seleção com 14 anos, a minha mãe me chamou, minha mãe e meu pai, e eles falaram, olha, você ama o judô e você atingiu outro patamar que você nunca tinha atingido. Em 4 anos que você luta, em 5 anos, essa é a primeira vez que você entra para a seleção. Na verdade, a primeira vez que você consegue títulos. Então, a gente quer saber o que você quer. O que você quer com isso, a gente vai apoiar 100%. Mas a gente precisa ter uma segurança do seu lado para a gente apoiar você 100%.
Então, a gente sentou e conversou e eu falei que eu tinha um sonho de ser campeão olímpico. Não era só ser medalhista, meu sonho era ser campeão olímpico. E meus pais falaram, ok, a gente vai apoiar você 100% nisso, só que a gente precisa de um plano B. A gente precisa ter uma segurança de que a gente pode apoiar você porque você vai se manter consciente, que você vai se manter num caminho certo e entender qual momento é para você de parar. E aí a gente estabeleceu que eu ia tentar tudo até 2020, o quanto eu achasse que era viável. Então, em 2017, eu estabeleci a meta de que se eu não ganhasse a seletiva, eu ia começar a dar início a uma troca de prioridade. Eu ia começar a me dedicar também ao lado acadêmico, e desde criança também eu sonhava em ser médico para continuar junto do esporte. Então, chegou em 2017, na semifinal da seletiva olímpica, que foi em dezembro, eu lutando a semifinal com um atleta muito duro, que eu já lutava há muito tempo, eu acabei caindo de pom. Eu perdi a semifinal, aí eu fui, fiquei em terceiro lugar. Então, eu caí, na verdade, eu não atingi o meu objetivo e eu ainda caí uma posição. Eu era o número 2 e caí para número 3. E aí, virou aquele ano eu já com isso em mente, chegou em janeiro eu já sabendo que eu mentalmente e espiritualmente eu já não estava 100% disposto a isso. E quando você sonha em ser atleta olímpico, não pode... sua mente, seu espírito, ele não pode estar, 5, 10% receoso do que você está fazendo. É muito exigente. Então, eu tinha idade, tenho condição física hoje ainda para querer ir para uma Olimpíada, mas mentalmente, espiritualmente já não é mais um desejo meu, já não é um sonho mais. Eu não viveria mais feliz desta forma, sem estudar, sem, enfim, me dedicar a um plano B, como eu tinha estabelecido com meus pais há 10, 11 anos atrás. Legal, bacana. E, você tem toda uma trajetória, tem todo o aprendizado dentro do judô. Depois que você entrou em medicina, o que o judô te ajudou e ainda te ajuda no seu dia a dia quanto o Gabriel acadêmico e o Gabriel como pessoa, nos desafios que a própria faculdade vão jogando para você? Cara, eu vejo muito isso, na verdade, né? E as pessoas até que convivem comigo, eu sei que elas se cansam um pouco de escutar eu falando de coisas do judô. Até elas... É compreensível, eu acredito, um pouco, porque eu só vivi o judô na minha vida, né? Por 17 anos eu só vivi isso. Dos 9 até hoje, até os 26. Eu ainda luto para ter o meu salário. Então, tudo que eu sou hoje, a pessoa que eu me formei e todas as condutas que eu tenho, os princípios, eles se formaram com a educação dos meus pais, mas se formaram também com o judô. Porque eu acho que eu vivia mais tempo no judô do que aqui em casa. Acho não, tenho certeza. Então, a gente vê muito hoje uma coisa que se tornou muito evidente, é um problema que acho que sempre existiu e se tornou muito evidente. As pessoas da nossa idade, não só da nossa idade, mas principalmente da nossa idade, com muita dificuldade de controle mental e emocional, né? De saber suportar os desafios que a vida te traz. Porque tem uma frase que eu gosto muito, até pode parecer meio clichê ou até mesmo meio brega, mas para mim faz total sentido, no filme do Rocky Balboa, que ele fala, um verdadeiro campeão não é aquele cara que está lá no topo, de maneira, não parafraseando tanto, mas a mensagem não é aquele cara que está lá no topo com a medalha, bonitão, porque isso é fácil, todo mundo sabe, ficar com a medalha e desfilando. O verdadeiro campeão é aquele que aguenta apanhar e seguir em frente. Não importa o quanto você apanhe, você continua seguindo em frente. E ele fala, ninguém vai bater em você tão forte quanto a vida. E eu acho que é isso que eu vejo muito. A vida, ela bate realmente muito forte. É muito difícil suportar uma vida acadêmica de medicina, como em vários outros cursos, acredito. Mas eu estou vivendo hoje o que é ser acadêmico de medicina. E é realmente bastante desgastante. E aí a gente vê as pessoas ou se desviando, perdendo o controle mental e emocional nisso e desenvolvendo alguns problemas na vida. Porque é difícil mesmo suportar, mas é porque elas não tiveram nenhuma base antes disso. E eu vejo que eu, pelo menos, consigo me manter dentro do controle, porque os estímulos negativos que, por exemplo, existem sobre essas pessoas, existem sobre mim também. Eu não estou blindado disso. A pressão, ela não deixa de existir sobre mim. Por exemplo, o tédio da pandemia, que é o que nós estamos vivendo, ele existe sobre mim também. Eu também fico entediado, eu também fico ansioso. Mas eu tenho hoje ferramentas mentais e emocionais para combater. Porque uma outra coisa que eu aprendi com o judô também
é que você não tem como impedir que pensamentos negativos venham. Você não tem como, o errado é eu pensar coisas negativas. Não. Pensamento negativo, ele vem para todo mundo, isso é incontrolável. O que você pode fazer é controlar como você reage perante a eles. Então é isso que eu aprendi. Os estímulos negativos, eles vêm para mim também. E eu aprendi a como reagir perante a eles, e isso é graças ao judô. Não, é interessante porque até o exemplo que eu sempre uso, que eu falo pra você, inclusive, daquela cena no Jumed 2019, que tá dando briga no ginásio, cara. Você lembra disso aí? Dando mó confusão, eu falo pra você várias vezes, mó confusão, pau pegando, o nego xingando o juiz, os caras de bata da Atlética, tudo pulando pra quadra pra tentar afastar. Aí eu tava na arquibancada assistindo, não fazia parte da Atlética na época. Eu tava procurando o Gabriel, falei, cara, a gente tem um cara que é faixa preta de judô na Atlética, velho. Cadê o cara no meio da briga? E eu fui ver o Gabriel tava do outro lado da quadra, com os braços pra trás e olhando com a maior calma do mundo. Como assim? Nada tá acontecendo. E eu fui falar com ele depois. Eu falei assim, Gabriel, por que tá dando briga? Você é o cara mais pesado e que sabe lutar e tava do outro lado da quadra, por que isso aí? E você falou assim, cara, porque eu lá não vou bater em ninguém, eu não preciso estar lá. Eu lá não vai ajudar em nada. Eu ir pra lá é só mais um número que vai dar confusão. Eu tenho que ficar aqui para evitar aumentar a confusão. Acho que essa calma se aplica a várias situações, né? E isso realmente molda a sua personalidade. Você é um cara muito calmo. Isso é muito interessante que o judô trouxe para você. Acho que é essa linha mesmo. Ali, eu nem, na hora, eu lembro dessa situação, eu lembro que você já comentou isso comigo. Eu lembro que na hora, por exemplo, eu tipo, não fiquei, nossa, o judô me ensinou isso. Não, eu só direciono a minha mente, a minha energia pro que eu devo fazer. Eu não fico me concentrando nas coisas negativas. É claro que eu me concentro, eu não sou também uma pessoa 100% controlada. Eu também fico estressado, irritado. Mas na maioria das vezes, eu venço esse combate. Eu sei como reagir perante a esses estímulos negativos, seja mental, espiritual, emocional ou externo. E aí é isso que se aplica. Essa situação é um exemplo até engraçado, mas ele é um clássico, onde as pessoas ficam desesperadas e gritam e não sei o quê. Isso nunca, pelo menos eu não vi resolver nada. Tanto que a galera tumultuou nessa situação, depois eu cheguei, fui ajudando quando as pessoas já estavam mais calmas. Então eu e todo mundo mais consciente, a gente resolveu em 5 minutos, o que no AUE ficou 20 minutos de briga ali. E assim, o povo gritando, se xingando. Exatamente, e nada se resolvia. Mas eu acho que o judô... É legal isso. Então, eu acho que é basicamente isso, essa capacidade de saber como reagir. E saber, talvez isso seja um treinamento mais, não, mental também, mental e espiritual, saber como suportar a dificuldade. Tá difícil, tá ruim, eu não recuo, eu continuo seguindo em frente. Mas tá muito difícil, a vontade é desistir, a vontade também às vezes em mim é de parar de fazer algumas coisas, mas eu continuo seguindo em frente. De novo, não importa o quanto a vida vai me bater, eu tenho que continuar seguindo em frente. Então eu acho que assim, o que se aplica para mim na vida acadêmica hoje ao judô, uma das coisas, né? Talvez o principal é isso, porque a gente vê muito isso, né? As pessoas não tendo essa dificuldade, porque realmente é muito difícil. Eu não sei, não tem como saber, né? Mas eu sei que hoje eu consigo por conta do judô. E se eu não tivesse o judô, como que será que eu me comportaria? E é legal também não só o judô, mas como o esporte em geral, até puxando um pouco pra Atlética, bota na cabeça de muita gente aquilo de fazer as coisas que tem que fazer. Que eu tenho meu compromisso, você tem seu compromisso de judô. Até ano passado eu tinha meu compromisso do handball, por exemplo. Eu tinha que estar terça e quinta-feira no handball. Chovia ou tava fazendo sol, perto de prova ou longe de prova, acordar cedo no outro dia ou acordar tarde, eu tinha que estar lá. Então eu tinha que ter essa disciplina para assim, eu tenho meu handball, eu tenho que... Esse tempo é pra lá, eu tenho que me virar os outros tempos para fazer o que eu tenho que fazer. Então, o quarto semestre, por exemplo, tranquilo no handball. Isso não me atrapalhou muito, pelo contrário, me ajudou às vezes em que eu me sentia um pouco cansado mentalmente, ia pra lá e relaxava e conseguia ter disciplina, tanto para aplicar na minha vida como acadêmico quanto no esporte. Acho que também tem essa parte também, não só do mental, mas da responsabilidade. Não, eu concordo 100%. Isso não tem a menor sombra de dúvidas quanto a isso.
a parte de disciplina, porque você precisa fazer com que o esporte vire uma prioridade para você, tanto quanto as outras coisas que você já tem como prioridade. Então você precisa organizar a sua rotina para que aquilo se adapte. E, por exemplo, eu vou treinar judô, eu não falto nunca no judô porque eu sou um atleta profissional. Mas não significa que é a mesma coisa, do mesma coisa que eu também não estou blindado dos estímulos negativos mentais, eu não estou blindado do cansaço, da vontade de ir para casa, dormir ou pegar um McDonald's, ir para casa, comer e assistir filme, mas eu não posso. Eu tenho que controlar peso, eu tenho que ter uma dieta adequada para ter um bom rendimento. Eu estou cansado, ok, eu tenho que ir treinar mesmo assim. Eu posso fazer ajustes no treino junto do meu técnico para evitar lesão, para que eu consiga ter bom rendimento mesmo cansado? É claro, isso, eu tenho que fazer isso, na verdade. Mas essa disciplina é crucial. Então isso com certeza também se aplica à vida acadêmica. Você está cansado, você tem que fazer uma prova, você tem que estudar, você tem que fazer um trabalho em grupo. Tem que ir. A questão, tipo, pra mim, Vini, eu vou falar até um negócio pra você. Eu não consigo, assim, eu vejo as pessoas falando, mas tem que fazer isso, puta, mas não vou. Pra mim não existe a opção de não vou fazer. Até mesmo com a atlética. Nós dois somos atleticanos. É muito exigente. Puta, tem que fazer 1000 coisas, mas caraca, eu queria assistir um filme. Ou às vezes, sei lá, a janta acabou ficando pronta. É chato falar, gente, desculpa, podem ir comendo vocês, por exemplo, depois eu esquento meu prato, mas eu preciso fazer isso. É a minha obrigação, eu tenho que cumprir. Eu não enxergo alternativa ao contrário. Acho que isso... Não, tenho certeza que isso com certeza é do esporte. Não só o judô, né? A gente falou do judô porque eu sou judoca, mas isso é todo o esporte. Então, isso a gente vai acabar levando depois pra carreira médica, pro dia a dia e tudo mais. Eu acho que é importante salientar isso. E falando até que você falou assim, não posso sair e comer McDonald's. O acadêmico, não só de medicina, o universitário hoje, ele tem um estilo de vida que, não todos, lógico, que não é muito saudável. Então, muito acadêmico bebe muito, come muito errado. A gente tem um McDonald's do lado da faculdade, cara. Nossa senhora, é grudado com a faculdade. E em algum momento, por você não se adequar a esse estilo de... Opa, desculpa, eu aqui. Em algum momento, por você não ser adepto a esse estilo de vida, você não bebe, você não fuma, você come direito, você treina, isso te atrapalhou a parte de socializar com as pessoas, de fazer novos amigos na faculdade, de conhecer as pessoas, de conversar com as pessoas? Te atrapalhou em algum momento isso? Cara, agora mais na fase... Nós somos adultos, né? Nós somos novos, mas nós somos adultos já. Agora, na vida adulta, não me atrapalha. Talvez se atrapalha, hoje passa até imperceptível. Mas eu consigo conversar e fazer amizades. Talvez eu não faça um vínculo tão grande com uma pessoa que curte beber, ou enfim, essas coisas que... As coisas acontecem, né, na vida universitária, em jogos. Sim. Talvez eu não crie um vínculo tão grande com essas pessoas e crie um vínculo maior com as pessoas que têm um estilo de vida mais parecido com o meu. Isso é natural, mas isso não impede de eu desenvolver uma amizade, bater um bom papo hoje, na vida adulta. Mas eu com certeza não desenvolvo um vínculo tão grande quanto os que têm a vida igual a mim, parecido com a minha. Mas não chegou a atrapalhar, tipo, na adolescência atrapalhou mais do que na faculdade? Sim, com certeza, principalmente no colegial, sem sombra de dúvidas, porque no colegial eu treinava todo dia, meus amigos comiam McDonald's na hora do almoço, eu não tava lá jamais, porque eu saía do colégio de manhã, eu ia correndo pegar o ônibus para ir pro Pinheiros treinar, então eu já não convivia tanto. No fim de semana, muitas vezes, até mesmo assim, por mais que era menor de idade, a gente saía para fazer alguma coisa, tinha umas ruas que você conseguia ficar em frente aos barzinhos, conversando e tudo, alguns barzinhos você até conseguia entrar, mesmo sendo menor de idade, mas muitas vezes eu não era convidado. A verdade é essa, porque alguns deles iam pro barzinho, beber, tomar cerveja, sair de lá e usar droga, por exemplo. E eu poderia estar no bar conversando sem beber, porque isso não impede nada, como hoje na vida adulta, praticamente todos os meus amigos bebem, eu tô em todo lugar, com todo mundo, festa, bar, não sei o que, mas eu continuo não bebendo, meus amigos bebem e, cara, não tem o menor problema. Mas quando criança, eu acho que a gente não tem essa maturidade tão bem desenvolvida, então, como eu disse, eu não era convidado muitas vezes, enfim, ou
as pessoas não curtiam, a verdade é essa, não curtiam muito o papo e sair comigo. Eu não era uma companhia que eles consideravam agradável. Então, assim, de amigos do colégio, de infância eu tenho poucos. Se eu tiver 5 é muito, amigos mesmo, né? Eu tô falando amigo, aquele cara que você vai levar pra vida. Eu tenho vários conhecidos, vários colegas, eu converso hoje mais do que até conversava quando eu era mais novo. Mas os meus verdadeiros amigos estão dentro do judô, do Pinheiros, dentro da faculdade de medicina e dentro da equipe de judô da faculdade de medicina, com certeza. Porque hoje na vida adulta isso não me atrapalha. E esse time de judô hoje é quase uma família para você também, né? Você leva muito a sério, não lance de equipe de treino, mas o lance de compromisso com o próximo, né? Com o próximo do judô da equipe. Então você meio que fez isso ser uma família, não foi? Como é que foi esse processo para você? Com certeza. Hoje cara, é uma das maiores felicidades, se não a maior para mim da faculdade. A galera fala que a parte do esporte, a atlética é a melhor parte da faculdade, a gente acha que é clichê até a gente vivenciar isso. Para mim, realmente está sendo as melhores partes da faculdade, a atlética e o judô. O judô hoje, graças a Deus, se tornou realmente uma grande família para mim, para todos nós, né? Nós somos uma família, tanto que a gente, para você, a verdade é que para você entrar hoje na equipe de judô da Med 9 e sobreviver lá dentro, ou você vem com o coração aberto para realmente agregar a isso, ou você não sobrevive lá dentro, porque dentro do judô lá, a gente prioriza muito os princípios fundamentais de um judoca, que é comprometimento, disciplina, respeito muito com o próximo, mas principalmente ser muito amigo e muito companheiro. Não importa se, por exemplo, eu sou da mesma categoria que você e vou competir contra você. Dentro da equipe, as meninas e os meninos, muitos são das mesmas categorias, mas eles se ajudam. Na hora de competir, eles competem. Antes disso, não tem rivalidade. Não tem por que um querer prejudicar o outro. Pelo contrário, eles se ajudam, eles dão dica de como melhorar. Dentro do tatame, na hora da competição, eles se resolvem. Mas mesmo assim, eu nem obrigo... Eu acho que eu não falei no começo, mas eu sou o técnico da equipe. E eu não obrigo os atletas a competirem. Eu obrigo eles a serem comprometidos e serem bons judocas. Aqueles que naturalmente desenvolvem o desejo de competir, eles vão se dedicar para isso. Na verdade, a maioria da equipe compete. São poucos que não quiseram enfrentar a competição. Mas não importa, todos recebem o mesmo treino, a mesma parte técnica, a mesma cobrança física, porque ser um bom judoca é isso. Ser comprometido, ser disciplinado, ter a parte técnica e a parte física extremamente desenvolvida. Não só desenvolve a parte física quem vai competir. Ser um bom judoca envolve tudo isso. Isso também aplica na saúde da pessoa, né? Sim. E legal que você citou uma parte que eu queria trazer aqui, que é a atlética. O quanto que a atlética tem te ajudado também, falando no desenvolvimento como Gabriel acadêmico, como Gabriel como pessoa, e quanto que isso tem ajudado você até na sua carreira um pouco, falando sobre networking, falando sobre a autorresponsabilidade, os contatos que você tem ali, né? Me fala um pouco sobre a atlética, a sua experiência com ela e quanto que ela tem te agregado como formação. Cara, a atlética é um negócio muito legal que eu recomendo realmente todo mundo que está na faculdade ter a oportunidade de vivenciar, principalmente se você é um amante do esporte, porque é um órgão esportivo. Como eu disse, é uma das maiores alegrias para mim na faculdade junto com o judô, mas é um grande desafio. Eu assumi o cargo de presidência esse ano, não é fácil, eu estou na linha de frente, tudo que acontece sou eu que respondo, eu sou responsável por tudo, as decisões eu tenho que tomar, e se eu tomo uma decisão errada, quem tem que estar na linha de frente, assumindo a responsabilidade, defendendo toda a minha equipe que está atrás de mim, sou eu. Então não é muito fácil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Você tá ali e realmente fala, não, eu vou defender essas pessoas porque elas estão comigo, elas estão fazendo o melhor que elas podem. Beleza, a gente errou? Tranquilo. Fiquem tranquilos que eu vou defender vocês com todas as forças que eu tiver até o fim. E aí eu levo grandes aprendizados da Atlética, estou levando, né? Porque eu ainda sou o presidente. Que é essa questão de poder de decisão, gestão de pessoas, porque eu lido com pessoas com personalidades extremamente diferentes do que a minha, extremamente diferentes entre si, e eu tenho que fazer com que essas pessoas
consigam conviver e trabalhar bem com respeito. Eu não tenho como obrigar a ser amigo, mas tem que trabalhar bem e respeitar um ao outro. Então essa gestão de pessoas, saber eu mesmo aprender a conviver com diferentes tipos de pessoas, diferentes opiniões, diferentes crenças, enfim, linhas de raciocínio, tudo que envolve, tá sendo um grande aprendizado para mim, porque eu vivi o tempo inteiro, 17 anos no judô, onde todo mundo tinha o mesmo objetivo, buscar a Olimpíada. Tem pessoas que são um pouco diferentes, mas existe uma linha mestra, vamos dizer assim, muito grande para todos. Então esse lado está sendo muito bom para mim, até desenvolver grandes amizades, né? Porque eu ganhei outra visibilidade dentro da faculdade e as pessoas estão passando a conhecer realmente quem eu sou. Então aí eu consigo, e eu conheço realmente quem são as pessoas, então eu estou desenvolvendo grandes amizades através da atlética, que talvez eu não teria essa oportunidade. Então a atlética nesse quesito é muito bom. No quesito desse que você falou de network, isso também é muito importante. Você conhece grandes pessoas, você faz amizade com grandes pessoas e essas pessoas podem sim um dia no futuro te ajudar e você também ajudar elas. Isso é muito importante nos dias de hoje. Não dá pra gente só porque tá gravando aqui falar que não. Isso rola, isso é importante. No mundo de medicina, então, cara, isso é determinante. Sim. Isso também não significa que quem não tem o menor network não possa entrar para o mundo de medicina. Eu não tinha. Eu estou desenvolvendo hoje. A atlética é um grande fator para eu desenvolver isso hoje. Então eu estou desenvolvendo grandes amizades que, quem sabe, no futuro um dia, por essa grande amizade que eu tenho, eu poderei contar, enfim. Cara, isso é inegável. Sim, com toda certeza. E também essa habilidade que você adquire de gerir pessoas, que a Atlética é uma empresa, tem que gerir atlética. E aprende até com as próprias pessoas, né? Pô, tem gente lá dentro que é muito inteligente, é muito interessante. E eu mesmo já aprendi com muita gente de lá. E só pra fechar aqui, para o episódio não ficar muito longo, que eu estabeleci mais ou menos meia hora, 40 minutos, às vezes passa um pouquinho. Deixa um recado pro povo aí que tá assistindo, que faz medicina, que tá no começo, que quer fazer medicina. E fala da importância de fazer esporte na faculdade. Você já falou, mas vamos realçar um pouquinho mais isso. Só para deixar como recado final pro pessoal. Tá. Primeiro, recado, eu queria agradecer, Vini, a você. Foi uma honra para mim receber esse convite. Como eu falei no começo, eu admiro você como acadêmico de medicina. Você é um cara muito dedicado. Eu acho que vai ter muito sucesso na vida da carreira médica, porque merece, se faz merecedor. Obrigado. Então, para mim, foi uma honra muito grande. Eu acho que dá pra gente até agregar o recado a isso. Se comprometa como adulto aquilo que você quer fazer. Então, se você sonha em ser médico, show! Mas se dedica, seja comprometido. Faça o que é necessário. Vai ser muito difícil, coisas difíceis vão surgir, mas não é só no mundo da medicina. Uma pessoa que decide fazer qualquer outro curso é muito difícil. Por exemplo, eu acho engenheiros, os caras admiráveis, porque para mim matemática eu sou um horror, cara. Eu não entendo, eu não sei fazer nem conta demais, é só na calculadora. Então acho que o recado principal que eu deixo, que relaciona tudo que eu aprendi ao judô, seja comprometido com você mesmo. Estabeleça suas metas, estabeleça os seus sonhos e suporte o que for necessário suportar. É difícil? Mas não é difícil, não é mais difícil para você do que às vezes mas não é diferente a dificuldade que é para você do que para outros. Então, seja comprometido com você mesmo, suporte o que você tenha que suportar e faça sendo feliz. Eu falo isso até para os atletas de judô. Se você está aqui em cima do tatame e não está feliz, não tem sentido você fazer isso. Eu tô com 26 anos, eu tô no terceiro ano agora acabei de entrar no terceiro ano de medicina. Se eu não me sentir mais feliz, não importa em que momento eu estiver, não tem mais sentido. Porque eu prefiro abdicar de 3, 4, 5, 6 anos agora para algo que eu vou fazer por 50 anos da minha vida para frente. Então eu prefiro ser 50 anos feliz do que abdicar e desistir agora, entendeu? É melhor eu ainda recuar enquanto eu não sou feliz para fazer algo que eu vá ser feliz por 50 anos. Então, seja feliz, seja comprometido com você mesmo, e ser comprometido com você mesmo significa suportar o que é necessário. As dificuldades vão vir, mas não é diferente para ninguém. Ela vai vir em qualquer âmbito da vida que você escolher. Se você escolher ficar em casa assistindo filme todo dia, as dificuldades quanto a isso vão aparecer em algum momento. Então acho que é isso, esse é o recado que eu deixo para o estudante de medicina. E em relação ao esporte, eu acho que ele é justamente isso. Pratique esporte na faculdade de medicina. A faculdade de medicina realmente é muito difícil, mas hoje eu vejo que você falar que você só faz a faculdade de medicina, para mim é muito pouco.
você tem que buscar outras coisas na sua vida. Busque fazer outras coisas que te agregam. Entre para a Atlética, entre para o centro acadêmico, entre para a IFMSA, faça um artigo científico, faça esporte, vire diretor de modalidade, vire representante da sua turma, leia livros, leia coisas não médicas, façam outras coisas. E o esporte entra nesse quesito, porque ele vai desenvolver e treinar você ferramentas para que você seja um melhor médico. Você não faz o esporte na faculdade de medicina para se tornar um atleta olímpico. Nenhum dos meus atletas de judô sonham em ser campeão olímpico. Eles sonham em ser bons judocas e com isso serem bons médicos. Então acho que é isso que as pessoas não entendem. Todo mundo fala daqueles famosos benefícios do esporte, né? O esporte desenvolve mais disciplina, mais responsabilidade, te deixa mais atento, mas somente a pessoa que pratica esporte para valer e vivencia o que é o esporte, treina com disciplina toda semana, não falta, se compromete com a equipe e tem até a oportunidade de competir, somente essas pessoas entendem de fato o que é o benefício do esporte. Você não precisa virar um atleta olímpico para isso. O esporte universitário da faculdade de medicina te proporciona isso. Eu sou atleta olímpico e hoje eu estou vivendo o mundo universitário, eu falo com propriedade isso. Façam esportes, vocês serão melhores médicos na vida, vocês serão melhores pessoas. A sua capacidade mental, espiritual e emocional de suportar os desafios que a vida vai te trazer vai ser muito maior. Acho que, cara, pra mim não tem lição maior que isso. Bacana. O recado tá dado, gente. Eu vou deixar o Instagram do Gabriel aqui embaixo, pra quem quiser encher o saco dele um pouquinho. Mas, Gabriel, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por essa entrevista e muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente, tá bom? Semana que vem tem mais um episódio, gente, e é isso aí.